Cantor sertanejo morre na estrada. Cristiano Araújo e a namorada viajavam no banco de trás sem o cinto de segurança. Preso o policial militar que atirou em 2 suspeitos numa perseguição em São Paulo. Tiroteios em comunidades com UPPs matam uma pessoa e ferem 4 no Rio. PF diz que depois de preso, o dono da Odebrecht tentou apagar provas. E na série especial, a vida nas alturas. Os alpinistas da limpeza e os mecânicos do bondinho do Pão de Açúcar. À minha frente aí a Praia de Copacabana. Olá, boa noite para você. Já estão sendo velados os corpos do cantor sertanejo Cristiano Araújo e da namorada dele, Alana Moraes. Os dois foram vítimas de um acidente de carro hoje de madrugada no sul de Goiás. Segundo a investigação, o casal voltava de um show e viajava no banco de trás sem cinto de segurança. Estas são imagens publicadas na internet do último show de Cristiano Araújo em Itumbiara, no sul de Goiás. Pouco tempo depois, às 3 da madrugada, de volta a Goiânia, o carro do cantor capotou várias vezes na BR-153, entre as cidades de Goiatuba e Morrinhos. O veículo de luxo, ano 2015, ficou destruído. Alana Moraes, de 19 anos, namorada de Cristiano, morreu na hora. O empresário Vitor Leonardo, que também estava no carro, e o motorista Ronaldo Miranda tiveram ferimentos leves. De acordo com a investigação, ele não dirigia embriagado. Cristiano e a namorada estavam no banco de trás do carro, provavelmente dormindo. Alana no local do acidente. Por coincidência, Giovanni, amigo do cantor, vinha de outro show pela mesma estrada. Como tem curso de primeiros socorros, atendeu as vítimas ainda sem saber de quem se tratava. Improvisei um colar cervical com um boné, pedi para os meninos segurem ele, porque ele estava... É normal quando a pessoa sofre um acidente assim, ela fica bastante eufórica na hora, mas ele já não estava falando coisa com coisa. Minutos depois, Cristiano foi levado para um hospital de Morrinhos. Repare que ele segura com força a mão de uma pessoa antes de embarcar. No meio do caminho, teve pelo menos 4 paradas cardíacas. Depois, partiu de helicóptero para Goiânia. Amigos, parentes e fãs já esperavam no hospital. O pai dele aparece nesta imagem de mãos postas, aflito. Ele, que sempre acompanhava o filho nas viagens, não foi ao último show. Só quero fazer uma pergunta. Será que Deus existe? Às 8h30 da manhã, o hospital confirmou a morte por hemorragia interna. Tentamos fazer de tudo, mas infelizmente, vida é essa. Neste momento, todo mundo chorou abraçado e o desespero tomou conta do ambiente. A gente ainda não caiu a ficha, eu só vou cair a ficha na hora que eu ver ele. O cantor se preparava para a 3ª turnê nos Estados Unidos. Originário de uma família de músicos, Cristiano Araújo começou a carreira ainda criança e estourou como artista de sucesso a partir de 2011. Teve apoio de outras estrelas. Considerava o pai um dos seus grandes incentivadores. Eu tenho certeza absoluta que se você não estivesse presente na minha vida, eu teria virado outra coisa. Atualmente fazia cerca de 25 shows por mês. Teria mais um hoje em Pernambuco. Artistas deixaram palavras de conforto às famílias e prestaram homenagens. Quem conheceu o Cristiano dentro e fora dos palcos sabe a positividade que ele sempre carregou. Então a gente fica muito abalado. Uma das melhores vozes da música sertaneja atual também. Mesmo com pouco tempo, vai deixar muita saudade. E eu acredito que as pessoas que conheceram o Cristiano, eu conheci muito pouco, mas o pouco que eu conheci, eu vi como ele era cheio de vida, cheio de planos. Aos 29 anos, Cristiano deixa 2 filhos. Nesta foto, numa rede social, a mensagem que fica é a estrofe de uma de suas músicas. O que temos para hoje é saudade. E olha, daqui a pouco, ainda nessa edição, mais informações ao vivo sobre a morte do cantor sertanejo e da namorada dele. E o velório lá em Goiânia, né? Agora vamos falar da crise nas comunidades pacificadas do Rio de Janeiro. Uma mulher vítima de bala perdida foi internada em estado grave. No Morro da Mangueira, um rapaz foi executado dentro de um bar.
A vítima estava dentro de casa com a filha de 4 anos quando foi atingida por uma bala perdida. O marido chegava em casa quando ouviu os gritos da menina. Aline Souza da Silva, de 35 anos, está internada em estado grave. Segundo policiais da UPP do Morro dos Macacos, na zona norte do Rio, o confronto foi entre traficantes rivais. No Morro da Mineira, também na zona norte, um policial e 2 moradores foram baleados. Meu sobrinho começou a me gritar: "Tio, corre, corre, que minha filhinha foi baleada." Na hora que ela foi fechar a porta, o tiro bateu e pegou nela. Criminosos teriam atacado os PMs durante uma operação de rotina. O patrulhamento foi reforçado no local. Depois de quase 7 anos, as UPPs chegaram a 38 comunidades. O programa criado para a retomada dos territórios controlados pelo tráfico sofre forte resistência do crime organizado. Os confrontos estão cada vez mais frequentes e os moradores são as principais vítimas. Até as áreas consideradas estáveis começam a ter problemas. O Morro do Chapéu Mangueira, no Leme, zona sul do Rio, registrou a primeira morte depois da implantação da UPP. Segundo testemunhas, Jefferson de Souza estava numa mesa de bar no alto do morro. Homens encapuzados se aproximaram e dispararam várias vezes. O comando das UPPs fez operações nas 2 comunidades, mas ninguém foi preso. Por isso tem a guerra deles, quem paga é a gente, é o morador que paga. Do Rio de Janeiro, nós vamos voltar a Goiânia, agora ao vivo, onde centenas de fãs lotam o velório de Cristiano Araújo e da namorada dele, Alana Moraes. Quem acompanha direto de lá é a repórter Fernanda Arcanjo. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Eduardo. Boa noite a todos. O velório ocorre aqui no Centro Cultural Oscar Niemeyer e deve se estender durante toda a madrugada. Milhares de pessoas passam por aqui, as pessoas circulam pelos corredores e passam ali diante dos caixões. O corpo do Cristiano Araújo deve deixar aqui o local amanhã por volta de 10 horas da manhã em carro aberto e segue em direção ao cemitério. A movimentação grande por aqui e as causas desse acidente, Eduardo, estão sendo investigadas. Velocidade, ó, nesse momento, uma salva de palmas em homenagem ao cantor. As pessoas ficam de pé aqui no local. Um momento de bastante emoção. As pessoas, inclusive, cantam músicas do cantor como forma de demonstrar carinho. E essa movimentação segue bastante intensa. Como eu dizia, as causas do acidente estão sendo apuradas ainda e um laudo deve ficar pronto em 30 dias. De Goiânia, Fernanda Arcanjo. Obrigada, Fernanda. Daqui a pouco nós voltamos direto de Goiânia com outras informações sobre o velório. Um hospital de Guarulhos, na Grande São Paulo, passou hoje por uma faxina geral. O trabalho foi necessário para a descontaminação de uma bactéria resistente a antibióticos. Pacientes em estado grave foram transferidos. Funcionários do hospital passaram a madrugada retirando sacos de lixo, limpando o chão, paredes e colocando para fora até móveis dos ambientes onde estavam os pacientes. A unidade vai ficar interditada por pelo menos 3 dias até que o trabalho de desinfecção seja concluído. A bactéria descoberta esta semana é a segunda mais comum do organismo, mas resiste a antibióticos, dizem os médicos. Para que ocorra essa infecção, essa pessoa tem que estar muito debilitada. Tem que ser um paciente que tenha uma doença pulmonar muito grave, um enfisema pulmonar muito grave. Segundo a direção, 20 pacientes já foram transferidos para outros hospitais aqui da região. Apenas 10 continuam internados, mas em isolamento, apenas com suspeita de estarem colonizados pela bactéria. Por ser uma bactéria que não se propaga no ar, a direção garante que os pacientes não levam riscos aos hospitais para onde foram transferidos. Foi feito um contato minucioso com os hospitais que foi feita a transferência e foi colocado eles em isolamento. Você vai ver a seguir: policial que atirou em suspeitos durante perseguição em São Paulo é preso. E ainda hoje, na nossa série especial, os alpinistas urbanos. Eles trabalham nas alturas sem medo. E a gente trabalha solto, sem ninguém tá perturbando a gente aqui, ó. Está preso o policial que perseguiu e atirou em 2 suspeitos de roubo em São Paulo. Ele alegou legítima defesa, mas a análise das imagens, segundo a Corregedoria, já indica que houve excesso. Uma perseguição policial pelas ruas de São Paulo. Ellen acompanhava pela TV até perceber que tudo se passava bem perto da casa dela. Nós ouvimos o barulho do helicóptero, né? E em seguida
Ouvimos um disparo, a gente entrou meio em pânico porque é horário de saída de escola. Os dois menores haviam roubado a moto deste homem. Os dois armados, me abordaram, encosta, me dá a moto. Na fuga, em alta velocidade, quase bateram em carros. Tentavam escapar do policial sozinho numa moto. O carona usa o capacete para tentar atingir o PM. Pouco depois, eles acabam caindo. O policial aborda a dupla e atira 4 vezes. E aquele momento em que um deles jogou o capacete contra o PM foi nesta ladeira. Em seguida, o que pilotava a moto perdeu o controle e eles caíram bem em frente a esse portão. Dá para ver as marcas dos tiros disparados pelo policial. Este perito analisou as imagens. Não há como dizer que teve um bandido apontando a arma ou não teve. Apenas isso. Pouco depois de balear os suspeitos, o PM pegou a arma de um dos jovens e atirou para o chão. Para o ouvidor das polícias, houve excesso e uma tentativa de simular um confronto. Ele confessa que queria mudar a cena do crime. Estando claro que eles estão rendidos, ele tinha só que assegurar a prisão daquele suspeito. Os dois menores, de 15 e 17 anos, estão internados e fora de perigo. O policial Claudinei de Souza foi preso. O governador de São Paulo diz que a investigação vai apurar a conduta do policial. Tolerância nenhuma com qualquer tipo de abuso. Então temos uma corregedoria muito forte que apura os casos. Médicos do Rio de Janeiro registraram a emoção de um bebê que ouviu a voz dos pais pela primeira vez. Esses médicos usaram um aparelho e agora fazem testes para que a criança recupere a audição. Josué já tem 1 ano e 4 meses, mas só agora descobriu um novo mundo cheio de sons. Os pais colocaram na internet o vídeo em que o bebê experimenta o aparelho auditivo. E ao ouvir pela primeira vez, Josué sorri de orelha a orelha. Eu acho que eu vejo aquele vídeo todo dia. Tava do outro lado e eu não conseguia conter a emoção, mas eu precisava registrar. Né? E foi assim um misto de gargalhadas com lágrimas. Aos 8 meses, o bebê enxergava muito mal e ouvia quase nada. O menino tem respondido muito bem ao tratamento. Agora eles vão fazer um teste para estimular a audição do Josué, que não está usando aparelho agora, né? Isso. E aí como é que vocês fazem? Ele não viu o objeto. Então a gente Faz o barulho. Faz o barulho com o objeto e ele não percebe. Agora, já com o aparelhinho, vamos fazer o barulho? Opa! Percebeu o barulho! Que legal, viu? Josué tem consultas periódicas. Com a prótese, ele tem uma proximidade muito grande da normalidade. O que a gente espera é que ele não tenha perda, não tenha distorção da linguagem. O olhar da mãe, o olhar do pai, né, desde que o bebê nasce, procurar os especialistas certos, sim. Quanto mais cedo, melhor. A Câmara dos Deputados estende para os aposentados a regra de reajuste do salário mínimo. Renata Varandas, em Brasília, tem as informações. Renata, boa noite. Oi, Eduardo, boa noite. Olha, com a votação de hoje, aposentados e pensionistas que recebem mais de um salário mínimo vão ter o benefício reajustado pela inflação e pelo PIB dos 2 anos anteriores. O impacto na Previdência seria de mais de 9 bilhões de reais por ano. O texto ainda segue para o Senado, mas o líder do governo aqui na Câmara, deputado José Guimarães, já avisou que a presidente Dilma vai vetar esse reajuste para todos. De Brasília, Renata Varandas. A tradicional guerra de espadas já feriu 29 pessoas na Bahia desde o começo das festas juninas. O caso mais grave foi o de uma criança de 2 anos, que teve os dedos da mão amputados.
Um acidente com um ônibus deixou 2 mortos e pelo menos 30 feridos no Rio Grande do Sul. Os passageiros iam fazer compras na Serra Gaúcha. O motorista disse que estava sendo seguido por um carro suspeito, freou bruscamente e perdeu o controle do veículo. 7 pessoas foram presas, acusadas de tráfico internacional de drogas em São Paulo. A quadrilha usava nigerianos para enviar cocaína e maconha para o exterior. Com o chefe do grupo, foram encontrados o equivalente a R$100 mil. Jogos Pan-Americanos de Toronto, a equipe brasileira de judô terá um desfalque e um lutador que vai realizar o sonho da família. O peso pesado Rafael Silva sofreu uma lesão muscular e foi cortado da equipe. Prata no PAN de Guadalajara e bronze nas Olimpíadas de Londres, o judoca era uma das esperanças de medalha do Brasil. O substituto de Rafael será Davi Moura, que já se juntou à seleção aqui no Rio de Janeiro. A competição tem um sabor bem especial, assim, porque eu sempre quis participar e coincidentemente, é uma competição que meu pai participou há 40 anos atrás, em 75. Então, para mim, para minha família toda, tem um sabor especial, assim, de estar indo. Davi quer agora lutar pelo amigo Rafael e superar o próprio pai, Fenelon Miller, bronze no Pan-Americano da Cidade do México em 75. Quebra o recorde dos Jogos Pan-Americanos. Competições, jogos emocionantes, as conquistas das medalhas. Em julho, a Record transmite com exclusividade a principal competição das Américas, direto do Canadá. Medalha de ouro mais uma vez! Jogos Pan-Americanos de Toronto, em julho, só na Record. Agora as notícias internacionais com os nossos correspondentes. Responsável por atentado na Maratona de Boston fala pela primeira vez no tribunal. Djohat Sarnaev pediu desculpas às famílias. Ele confessou que, junto com o irmão, colocou bombas na linha de chegada da prova em 2013. 4 pessoas morreram e centenas ficaram feridas. A audiência formalizou a condenação à pena de morte. Tribunal italiano suspende até setembro extradição de Henrique Pisolato. Théo Taveira. O Conselho de Estado da Itália, última instância judicial, vai continuar analisando o pedido do ex-diretor do Banco do Brasil para cumprir pena no país europeu. Condenado a mais de 12 anos no processo do Mensalão, Pisolato, que tem cidadania italiana, deve permanecer preso em Módena. A defesa alega que o presídio da Papuda, em Brasília, não tem condições de preservar os direitos do detento. Nova York aprova programa milionário de combate aos ratos. Heloísa Vilela. O orçamento da prefeitura prevê $2,9 milhões para tentar reduzir a população de roedores. Eles estão por toda parte. 109 prefeitos já tentaram resolver o problema e não conseguiram. Agora a cidade vai investir o equivalente a 17% da verba destinada à reforma de escolas para tentar expulsar esses moradores antigos e indesejados. Faz muito calor na região norte, mas no centro-sul do país a quinta-feira será fria. A mínima chega aos 11 graus em Porto Alegre e também em Brasília. Em São Paulo faz 12 graus. Durante a tarde, a máxima não passa dos 14 em Curitiba. Em Porto Velho faz calor de 33 graus. Amanhã ainda chove forte do Ceará ao norte do Amazonas. Entre a Bahia e Rio Grande do Norte, uma frente fria e instabilidades que vêm do mar provocam temporais. Chove fraco entre Paraná e Rio de Janeiro. Já em toda esta área amarela do mapa, o tempo fica seco e ensolarado. Em Belo Horizonte faz sol, mas a temperatura fica baixa. A mínima é de 13 e máxima de 23. Em Fortaleza faz 29 graus, em Goiânia 26. Em João Pessoa, os temporais podem trazer transtornos e a máxima é de 26 graus. Operação Lava Jato, um bilhete do presidente da construtora Odebrecht provoca polêmica. A Polícia Federal diz que o executivo orientou os advogados a destruir provas.
Alexandrino Salles vai ficar na carceragem da Polícia Federal em Curitiba por tempo indeterminado. O juiz Sérgio Moro converteu a prisão temporária em preventiva porque entendeu que existe o risco que o executivo destrua provas e fuja do país. Alexandrino fazia parte da cúpula da Odebrecht e, segundo o ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, pagava propina para conseguir contratos com a estatal. A Polícia Federal interceptou um bilhete que o presidente da Odebrecht escreveu na cela e entregou a advogados. Segundo a PF, seria uma orientação para destruir uma prova que poderia incriminar Marcelo Odebrecht. No bilhete, o executivo fala em destruir e-mail sondas. A defesa nega qualquer irregularidade. O termo destruir e-mail, isso me parece bastante claro, nada mais é do que contestar a equivocada interpretação que a Polícia Federal deu a esse e-mail. Não há nada mais do que isso. É infantil, chega a ser infantil a alegação da Polícia Federal e a acusação da Polícia Federal de que esse bilhete, esse termo, constitui a prática de um crime. A PF não descarta que Marcelo Odebrecht possa estar se referindo a outros e-mails ainda não anexados ao processo. A seguir, novas informações do velório do cantor sertanejo Cristiano Araújo e da namorada dele. E também, na nossa série especial, um escritório ao ar livre. Você vai conhecer o homem que lubrifica os cabos do bondinho do Pão de Açúcar. São 750 metros de distância, do Morro da Urca até o Pão de Açúcar ali atrás. Voltamos a falar sobre a morte do cantor sertanejo Cristiano Araújo e da namorada dele, Alana Moraes. A repórter Fernanda Arcanjo acompanha o velório. Fernanda, os fãs vão seguir por toda a noite fazendo homenagens? Exatamente, Adriana. Esse é o previsto. As homenagens por aqui não cessam. Os fãs muito emocionados, muito tristes, não poderia ser diferente. Agora há pouco, um momento de muita emoção. Os integrantes da banda se reuniram em volta do caixão e fizeram uma homenagem, uma oração. Gritaram todos bem alto: viva Cristiano, viva Alana. Há vários nomes da música sertaneja aqui também reunidos ali nesse momento. Deve ser assim durante toda a noite até às 10 horas da manhã, quando os corpos deixam aqui o local. De Goiânia, Fernanda Arcanjo. Obrigada. Você aceitaria um trabalho a 400 metros de altura? Ou que tal limpar vidros do lado de fora de um prédio de mais de 20 andares? Pois tem gente que realiza esse serviço porque leva a vida nas alturas. Veja na série especial com o repórter Rodrigo Viana. É só mais um dia de trabalho. O Alexandre carrega o baldinho com um sabão e um rodo para limpar as janelas. Estamos no 26º andar de um prédio comercial na zona sul de São Paulo. A presença de um bombeiro e desse aparato todo de segurança mostra que o Alexandre não vai fazer um serviço qualquer de limpeza. Tá? O Alexandre trabalha há 15 anos, pendurado no alto dos prédios de São Paulo. Vieira, o parceiro dele no serviço, é mais antigo. Quase 40 anos de alpinismo urbano. Vieira, qual o papel aqui desse cabo de aço? Ele vai na cadeirinha, estilo um 8. Ele faz um 8 dentro da cadeirinha e é onde nós vamos sentar nele. Isso aqui é o que vai segurar vocês? Vai segurar a gente. Vieira, eu vou entregar esse capacete também de segurança com essa presilha para o queixo e tem uma câmera para você mostrar para a gente as imagens da descida, tá? Aí você instala um pouco antes aí. E para você, Alexandre, eu vou entregar esse rádio. Eu tô com outro aqui para a gente conversar na hora que vocês estiverem pendurados ali. Baldinho, deixa eu passar aqui para ele. Muito obrigado, Rodrigo. Opa, esse aqui é o preparativo final. Esse aqui vai no mosquetão aqui, ó. Ah, ele vai pendurado o baldinho. Mosquetão com toda a segurança, que é para não descer, tá vendo? Ó, vou fechar o mosquetão. Tá segurinho, né? Eu vou te falar que tá me dando um frio na barriga. Rapaz, que isso? Numa situação dessas, a dupla tem que trabalhar bem afinada. Não, ele é corintiano, São Paulino, mas não briga não. Não briga por futebol, não? Não briga não. Agora vai descer. Agora nós vamos descer. Eu vou passar o baldinho pra ele, né? Eu, olhando aqui, eu fico com um pouco de aflição, eu vou confessar pra vocês. Olha os carros lá embaixo. Que coisa de louco, gente. Legal. Todo dia? Todo dia.
Bom, agora é a hora que a gente fala tchau pra vocês e conversa lá pela janela, tá? Beleza. Bom serviço. Nos vemos. Boa sorte aí. Pra vocês é normal. Pra mim, eu vou te dizer que eu não ia nunca trabalhar com isso. Bom trabalho. Eles desaparecem da nossa vista. Os alpinistas urbanos fazem o seu trabalho. Descem lentamente. O helicóptero da Record mostra Vieira e Alexandre, 2 pontinhos pendurados na fachada de vidro. Cinco andares para baixo, nós entramos num dos escritórios. E agora vemos os dois de outro ângulo. O vidro é escuro, eles não nos ouvem, mas pelo rádio nós conseguimos conversar. Cara, é curiosa a imagem. De vez em quando eles passam aqui por essas janelas, o pessoal do escritório deve tomar um susto, né? Vamos ver com eles aqui. Vocês conseguem enxergar alguma coisa aqui de quem está do lado de dentro, Alexandre? Não, a gente não consegue. O vidro é espelhado, o pessoal bate pensando que a gente está vendo, só que a gente não consegue ver eles. Dentro do prédio eles não enxergam nada, mas observam São Paulo de um ponto de vista privilegiado. O trem passando na Marginal Pinheiros, o congestionamento, a cidade fica até mais bonita do alto. Eles aproveitam um pouco, mas estão ali para trabalhar. Os rodinhos não param e olha só a ventosa que o Vieira usa para se ajeitar melhor. Dá apoio no vidro, um truque de quem é antigo na profissão. E haja paciência para lidar com tanta janela. Essa fachada que nós estamos aqui, essa fachada 26, essa que nós estamos, nós leva mais ou menos 5 dias para fazer ela toda, né? E daí daqui a quanto tempo vocês vão voltar para essa fachada? Aí daqui mais ou menos 3 meses de novo, nós voltamos de novo para poder fazer ela de novo. Depois eles acham que a gente saiu de perto e relaxam. Pendurado a quase 100 metros do chão, o Alexandre assobia, tranquilo. Parecem 2 colegas numa conversa comum, como se estivessem no escritório. Olha o trânsito da Marginal, mano. 1h10 o trânsito. Feriadão amanhã, um trânsito desse aí. E aí? Você vai trabalhar? Vai ficar em casa descansando? Não, vou trabalhar, mano. Ganhar dinheiro, mano. Olhando aqui pela janela, a gente tem aqui essa visão, olha, os pés ficam aqui bem próximos da janela. Olha a aflição que dá, gente. Isso aqui pelo vidro. Agora imagina quem está pendurado aqui por esse cabo de aço. Aqui é bem melhor. A gente trabalha solto, sem ninguém tá perturbando a gente aqui, ó. Tudo tranquilo, só a gente. Hoje não teve vento, não teve chuva, foi tudo tranquilo. Mais de 2 horas depois, nós estamos na calçada, lá embaixo. E eles seguem descendo. Vão parar um pouco para o almoço. E como é quarta-feira... Alexandre, primeira parte do dia resolvido. Por enquanto. Agora é comer uma feijoada... E depois voltar de novo. Com a barriga cheia. É, isso aí. O Vieira chega logo depois. Você era daquele menino que gostava de subir na árvore, ficar pendurado? Sim, coqueiro, né? Pendurar no coqueiro? Coqueiro. É. Você é da onde? Eu sou da Bahia. Então na Bahia, subia no coqueiro? Subia bastante, né? Bastante. Né? Sem corda naquela época? Sem corda, na unha mesmo, na unha, né? Dos prédios de São Paulo para uma das paisagens mais lindas do mundo. É no Morro da Urca, no Rio, que encontramos o seu Roberto, outro veterano do trabalho nas alturas. Isso aqui pro senhor já é normal, né? Esse visual normal. Aqui. Eu já me acostumei já. Uhum. Coisa linda, né? Com essa obra-prima da natureza que Deus nos deu, né? Há 15 anos ele comanda a equipe de manutenção no Pão de Açúcar. Da limpeza dos bondinhos aos cuidados com a casa de máquinas. Roberto nos leva ao coração de um dos maiores teleféricos do mundo. Por essas enormes polias passam os cabos de aço que fazem o bondinho subir, sempre lotado de turistas. Mas essa aqui é a parte mais tranquila do trabalho. O que ele gosta mesmo é de viver nas alturas. Do lado de fora, no Morro da Urca, um aperitivo do que virá. Bom, para subir e acompanhar o senhor tem que colocar o equipamento, né? Tem que colocar o cinto de segurança. Tá tudo em ordem? Ok. Tá bom, senhor Roberto? Pronto. Vambora? Vamos lá.
nós vamos passear no bondinho, mas de um jeito diferente. Aos 63 anos de idade, Roberto mostra agilidade. Agora nós caminhamos até o teto de um dos bondinhos do Pão de Açúcar. Então nós estamos aqui em cima do bondinho, passar aqui por cima do cabo de aço. Aliás, olha o tamanho desses cabos de aço. Esse aqui é o cabo de aço que sustenta o bondinho. É um par desse. E esse é o trabalho principal do seu Roberto. Deixar isso aqui bem lubrificado, fazer a manutenção desses cabos. O de baixo é o cabo tração, é o que puxa o bonde. E esse de cima? Esse é o cabo de resgate, cabo de emergência. E esses mais grossos? Cabo de sustentação. Sustentação. Esse que segura mesmo. Suporta 270 toneladas. É uma trabalheira para cruzar por cima dos cabos. Qual que é o cuidado que a gente tem que ter aqui? Porque tem essas roldanas, esse cabo em movimento. Como é que vai ser? O importante, na hora da sua saída, com as costas, tá? E não ficar muito próximo à polia. Então pouco movimento aqui em cima. Isso, com certeza. Bom, os turistas estão entrando aqui no bondinho. Cabem 65 em cada viagem. 8.000 pessoas chegam a fazer esse percurso aqui por dia na época da alta temporada. Enquanto os turistas vão passeando, o seu Roberto vai trabalhando. Aí, vai sair o bondinho, né? É verdade. Esse sinal é um sinal de atenção que o bondinho já está pronto. Atenção. Partindo. Dá um tranco. Isso. E aqui, saiu da estação, nós começamos já a lubrificar. São 750 metros de distância do Morro da Urca até o Pão de Açúcar ali atrás. 2 vezes por semana, o seu Roberto faz esse trajeto para dar manutenção aqui nos cabos de aço. Ele disse que é um trabalho prazeroso, o escritório dele. Mas pra gente é assustador. Olha só, nós estamos a quase 400 metros de altura. Lá longe, enquanto ele trabalha, a gente observa Enseada de Botafogo, a Ponte Rio-Niterói, até a praia de Copacabana e o Cristo. É lindo, mas dá um pouquinho de medo também. É bom não olhar muito. O senhor olha para baixo? Com certeza. Isso aqui me dá uma aflição. Olha aí, deixa eu ver. É maravilhoso, né? Parece um tapete. Nós já estamos chegando no Pão de Açúcar. Eu estou segurando com as duas mãos, não sei porquê, porque eu estou travado aqui. Não precisava, né? Mas é que dá medo. É necessário. Em menos de 2 minutos, chegamos à estação mais alta, no Pão de Açúcar. Aqui sentimos, no cabo de aço, o efeito da ventania, em estadas mais fortes. Olha como é que está o cabo, gente. Isso aqui é resultado do vento ao longo desses 750 metros aqui, né? Os turistas vão entrando para mais uma viagem e nós vamos descer com o seu Roberto para acompanhar aqui a lubrificação dos cabos. Quem não está acostumado leva um susto na saída. Sinal, opa! As costas. As costas aqui. Esse é o principal, a segurança aqui. Que passa raspando. Passa raspando. Aqui da estrutura. E também não pode chegar aqui porque isso aqui é o perigo. Agora descendo, essa aqui é perigosa. Tá? Se botar o dedo aqui... Não se aproxima muito dela, você pode ficar do outro lado, aí, mais à frente. Pendurado lá no alto, ele faz o trabalho minucioso. Lubrifica os cabos, vistoria as polias, cuida da segurança. O seu Roberto começou tarde a ganhar a vida assim, nas alturas. Até os 45 anos de idade, trabalhava numa fábrica de plásticos. Foi a mulher dele quem viu o anúncio no jornal. Precisavam de alguém sem medo de altura, cuidadoso. Ele passou na seleção, superando outros 30 candidatos. Hoje não consegue imaginar outro emprego. Meu escritório é aqui, é ao ar livre, em cima do truque do bondinho. À minha frente aí a praia de Copacabana. Entre uma olhada e outra, ele aproveita a vista, mas não se descuida dos detalhes, porque nesse trabalho não se pode errar. E se engana quem pensa que Roberto não tem medo nenhum. O medo existe, né? Nós respeitamos, mas ele tem que ser feito. É só ter um cuidado, com segurança, não há perigo nenhum. Quer trabalhar mais 3 anos e depois curtir a aposentadoria. Lembrando da época em que era o homem do bondinho, um felizardo, que ganhava a vida assim, no maravilhoso escritório do Pão de Açúcar.
Aqui é um passeio remunerado, né? É um turismo remunerado. Eu venho para cá, eu venho passear e trabalhar ao mesmo tempo, né? Porque dá gosto de trabalhar aqui. O Jornal da Record termina aqui. Você pode assistir a íntegra dessa edição no r7.com/play. Fique agora com o Gugu e um especial sobre o cantor Cristiano Araújo. A gente se vê amanhã. Até lá. Boa noite e até amanhã.